Nós vamos começar a reflexão da noite. A reflexão de hoje é sobre evolução, trabalho constante. E para refletir sobre esse tema, nós nos baseamos no capítulo 2 do Evangelho, que é Meu reino não é deste mundo, e no capítulo 17, onde o tema é Sede perfeitos. Evoluir. O que significaria evoluir? Lá no dicionário, se você vai buscar no dicionário o significado, evoluir é transformar, é uma transformação que nós devemos fazer, ou nas nossas ideias, ou nos nossos hábitos. E para nós, aqui na doutrina, também né? Evoluir é nos transformar. Mas, mais especificamente, o Espiritismo trouxe para nós a ideia de que nós precisamos evoluir para nos desmaterializar, ou seja, nos desapegarmos da matéria. Este é o objetivo da evolução. A transformação de nós mesmos, buscando a manifestação de todo o potencial divino que existe em nós, tem por objetivo nos espiritualizar. Não quer dizer que a gente não vá mais estar vivendo na matéria, mas que nós vamos cada vez mais sendo influenciados e guiados pelos apelos e desejos da matéria. A matéria vai ser para nós um meio, né, quando encarnados, de sempre progredirmos espiritualmente. Esse é o objetivo da evolução. E como que a gente processa essa evolução? Através de nossas reencarnações, com as nossas experiências, e é sempre através das nossas escolhas, dos nossos atos, e com as consequências geradas por eles, é que a gente vai aprendendo, evoluindo e se afastando da imperfeição. Porque o objetivo é a perfeição. Passível, lógico, possível ao, ao espírito nosso. Nós não vamos querer ser como Deus, não há alcançar a perfeição para ser como Deus, é impossível. Essa perfeição é só de Deus, mas nós somos espíritos perfectíveis. Então nós podemos caminhar para essa perfeição. E quando chegamos no máximo dessa evolução, nós nos tornamos então espíritos puros, espíritos superiores, como Jesus, que esteve aqui. E aí, então, não sofremos influência mais nenhuma da matéria. Lá no começo, vamos colocar assim, quando existia lá o homem da caverna, se a gente for fazer uma comparação de quanto era influenciado o espírito em seus estágios, né, quando aqui começamos a fazer as nossas experiências, lá no Homem da Caverna, era 99% influenciado pela matéria e 1% pelo espírito, porque ainda era um espírito ainda muito ignorante das leis espirituais, muito ignorante de tudo que se relacionava com o espírito, ainda estava muito ligado à influência da matéria. E depois, evoluindo, o espírito chega num patamar lá que a gente fala que é 50% influenciado pela matéria, 50% influenciado pelo espírito. Quando a gente chega nesse ponto, é o momento que a gente faz a escolha, que a gente começa a perceber que a escolha de ser influenciado pelo espírito ou de se espiritualizar é importante para a diminuição do nosso sofrimento.
Se a gente for fazer uma retrospectiva na nossa vida, se agora, neste momento, a gente pudesse ir lá no nosso passado e nos olharmos e ter uma conversa conosco mesmos, num passado não muito distante, né? Um passado que a gente tivesse já, não vamos voltar lá na infância, a gente não tinha muita consciência, mas se a gente voltar uns 10, 20 anos, sei lá, atrás, para quem já está na minha idade, vamos dizer assim, né? Se você pudesse olhar para você mesmo e dizer algo, o que você diria? Se você pudesse, com os olhos de hoje, com a mente que você tem hoje, com tudo que você já experimentou, aprendeu, evoluiu, o que você diria para você? Eu, Ângela, eu me daria um grande abraço e agradeceria. Não porque não errei, pelo contrário, porque todos erramos. Todos nós cometemos equívocos nas nossas escolhas. Mas eu agradeceria por não ter desistido e por ter escolhido continuar buscando cada vez mais a minha transformação. E hoje eu sou o resultado daquelas escolhas do passado. E é importante que a gente saiba que nós estamos fadados à evolução. O nosso espírito está fadado a isso. Não tem como a gente fugir. Só que a gente pode fazer essa evolução conscientemente, escolhendo fazê-la, ou nós podemos deixar que a dor nos impulsione. Só que toda dor, quando ainda somos imperfeitos, e que nós somos ainda espíritos imperfeitos, gera sofrimento. Como eu já disse várias vezes aqui, está lá no livro Céu e Inferno. O sofrimento é inerente à imperfeição. Por isso a necessidade de buscarmos nos transformar, nos melhorar, no nosso dia a dia, e é um trabalho constante. Esse é o grande desafio de estarmos encarnados. É sabermos equilibrar essa balança. É sabermos que a matéria, ela acaba. Que o nosso tempo aqui tem um limite numa encarnação. E como nós estamos aproveitando esse tempo que nós temos encarnados para investir nessa transformação? Para investir no nosso aperfeiçoamento, no nosso conhecimento, no nosso autoconhecimento. Porque não tem um outro caminho a não ser através do nosso autoconhecimento essa transformação. E esta é a nossa tarefa como espíritos. E como eu disse, a gente pode fazê-la conscientemente, porque nós já tivemos aqui conosco na Terra o espírito mais evoluído e o governador planetário nosso, que nos deixou um guia, deixou exemplo de como fazer isso. Nós nunca estamos desamparados nesse trabalho. Nessa trajetória evolutiva, o autoconhecimento, ele é solitário, mas também é solidário. Porque aqueles que nos antecederam e que já conseguiram alçar voos maiores nessa evolução, sempre olham para trás e voltam e vêm nos ajudar. Porque quanto mais a gente vai evoluindo espiritualmente, moralmente, nós vamos despertando em nós a necessidade de auxílio ao outro, de bem ao outro. Como disse
lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos disseram para Kardec: fora da caridade não há salvação. A gente não consegue evoluir sem auxiliar o próximo. E quando a gente auxilia o próximo, a gente está fazendo esse movimento para evoluir. Está tudo ligado. Essa evolução, ela tem que ser solitária no momento que nós estamos nos conhecendo, mas ela tem que ser solidária quando a gente se volta para o outro, quando a gente busca vivenciar e experimentar aquilo que nós chegamos à conclusão que se precisamos melhorar. Vocês já repararam que Jesus, lá no capítulo 17, ele tem a frase lá que ele fala: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Por que será que ele usou sede perfeitos? Esse verbo está no imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo de um verbo a gente usa quando a gente quer dar uma ordem. Quando a gente fala assim para o nosso filho: vai guardar seus brinquedos, guarde seus brinquedos, arrume o seu quarto. Por acaso, a gente pede para o nosso filho algo que ele não tem condições de fazer? Não, né? A gente não vai falar para o nosso filho assim: resolva este problema matemático. Se ele tem 7 anos, 6 anos e não tem a capacidade para isso. A gente só dá esses comandos quando a gente sabe que o nosso filho é capaz de fazer. Então, quando Jesus disse para a gente: sede perfeitos, será que ele estava enganado em relação a esse comando? Ele estava dando um comando para pessoas que não tinham capacidade de alcançar isso? Já pararam para pensar nisso? Se ele disse isso, é porque ele sabe que a gente tem condições, sim. Só que exige trabalho constante, esforço constante. E muitas vezes a gente fala: ah, não, nossa, eu sou cheio de defeitos, cheio de imperfeições. Como que eu vou chegar a despertar isso tudo em mim, essas potencialidades? Aí é que está o momento da gente mostrar se realmente nós acreditamos em Jesus. Porque se a gente obedece a uma ordem de um superior no trabalho, de alguém que a gente tem muito respeito e confia, por que não dele? Por que relutamos ainda? E vejam bem, quando ele fala sede perfeitos, ele não fala nada assim: olha, eu vou ajudar vocês a serem perfeitos. Eu vou fazer por vocês esse trabalho. Ou alguém vai fazer por vocês. Não. Ele mostra pra gente que é um trabalho nosso. É responsabilidade nossa galgarmos isso. Evoluir é a nossa responsabilidade. E ele mostra também que é ação. Porque o verbo, ele mostra uma ação. A gente não vai alcançar isso só fazendo orações, só fazendo leituras. Não. Não funciona assim. É imprescindível o trabalho de autoconhecimento. É imprescindível o trabalho de consciência de quem nós somos. E aí sim, nós vamos fazendo as transformações que precisamos fazer. E aí, conforme a gente vai fazendo essas transformações, vai doendo menos.
as situações da matéria, a influência da matéria, vai perdendo a sua força em nós. As reencarnações são sempre oportunidades, mas cabe a nós aproveitá-las. Porque senão, como é que a gente vai chegar lá do outro lado e nos olharmos? Porque o juízo final somos nós mesmos que vamos nos avaliar. Como é que nós vamos nos olhar e dizer: eu aproveitei bem essa encarnação? Eu fui lá porque eu precisava aprender a ser mais paciente, porque eu precisava me harmonizar com tais e tais pessoas, nasci naquele lar porque eu precisava aprender a amar aquelas pessoas e conseguir. Ou a gente vai chegar lá e perdi todo o meu tempo. Perdi meu tempo com coisas da matéria. Perdi meu tempo com apelos da matéria, que ali ficaram. E matéria não é só o ter objetos, ter uma casa, ter um carro. É também quando a gente está muito voltado para o nosso interesse pessoal. Para ser reconhecido, para ter títulos, para ser superior a alguém. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, e eu vou até meio que encerrar com ela, que é a pergunta 895. E Kardec perguntou aos espíritos: além dos efeitos, além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, ele queria saber, a gente consegue ver que nós somos imperfeitos se observarmos nossos defeitos e nossos vícios. Quais seriam os outros sinais que a gente pudesse ver que nós ainda somos muito imperfeitos? A nossa imperfeição. Aí eles responderam: é o interesse pessoal. As qualidades morais, muitas vezes, são como um banho de ouro sobre um objeto de cobre, e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem aos olhos de todos. Porém, essas qualidades, embora representem um progresso, nem sempre suportam certas provas. Às vezes, basta tocar no interesse pessoal para que determinados sentimentos venham à tona. O verdadeiro desinteresse é algo tão raro na Terra que, quando ele se apresenta, é admirado como um fenômeno. O apego às coisas materiais é um notório sinal de inferioridade, pois quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que vê o futuro de um ponto mais elevado. Então, cabe a nós, porque nós temos o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher não ser perfeito. Não quero fazer isso agora. Não quero me conhecer. A gente pode. Só que, como eu falei, a gente vai evoluir de qualquer forma. O universo, as leis de Deus vão fazer a gente caminhar. Só que tem algumas leis que vão nos alcançar e vão nos provocar a dor. E aí vai vir o sofrimento. Cabe a nós decidirmos como a gente quer evoluir. E para facilitar isso, a gente tem na nossa casa a Escola de Aprendizes do Evangelho. Por enquanto a gente está no curso básico, mas ainda pode ingressar. Ela é uma ferramenta para auxiliar nessa transformação. Mas a escolha é nossa. Boa noite a todos, obrigada pela atenção. Agora eu vou passar para a nossa companheira Célia para que ela possa fazer para nós o passe.